Aquele horário não tem quase ninguém. A todos saudamos com a graça de Jesus Cristo. Essa saudação é também para aqueles que conosco participam pela internet, onde quer que se encontrem nesse instante, em suas casas ou em algum outro lugar. Também aqueles que participam em momentos posteriores, assistindo na página da igreja ou por algum outro recurso tecnológico. A todos que seja esse um tempo de adoração, de exaltação ao nome de Deus, a compreensão daquilo que Deus faz e é nas nossas vidas. Estamos certos que quando nós lemos a palavra de Deus, e por isso fazemos isso no culto, expondo-a também, nós somos moldados por essa palavra. Eu sempre tenho dito que há muitas vozes no mundo, mas a voz que nos modela deve ser a palavra de Deus. Meu estímulo, portanto, é nesse sentido. Nós hoje, nessa semana, na verdade, estamos acabando a nossa 7ª jornada de leitura da Bíblia. E hoje uma pessoa me disse: estou muito feliz porque eu estou em dia com a minha leitura. Nas outras vezes eu ficava pelo caminho, mas agora eu terminei. Já estou louca para começar outra jornada, que vai ser em 1º de janeiro de 2012, um domingo. Vamos começar a 8ª jornada. Nesses meses, então, a partir de semana que vem, setembro, parcialmente, outubro, novembro e dezembro, nós vamos ler as orações da Bíblia. São 225 orações. Então, a cada dia, nós vamos colocar no nosso Diário do Crescimento Cristão, nas páginas 3b e 4a do nosso boletim, nós vamos colocar uma dessas orações. Não caberão todas, não temos tantos dias assim até o final do ano, mas vou escolher algumas dessas orações, umas 90 e poucas, e vou colocar uma para cada dia, e vou comentar cada uma delas, mas indicar no boletim todas essas orações, semana após semana. É muito interessante vermos orações feitas por pessoas em situações muito difíceis, orações que são tentativas de negociar com Deus, orações que são votos insensatos, mas orações que são os corações se derramando diante de Deus. Vale a pena nós também sermos moldados pelas experiências de oração de outras pessoas. É o que faremos. Espero que você possa, juntamente com todos os seus irmãos aqui de nossa igreja,
participar dessa leitura. Você que está conosco pela internet pode acompanhar no site da igreja a programação dessas leituras, que esperamos sejam de grande valor e grande proveito para todos nós. Os irmãos estão vendo aqui, não estão vendo, vão ver agora, um boneco, fantoche. Quer para o Mateus? Ele vai gostar. Mateus, né? Então, ele está dizendo o seguinte: eu estou aqui para convidar vocês, estão ouvindo? Para participar do curso de Contadores de História, que será ministrado pelo pastor Jorge. Eu preciso fazer o curso, estou muito mal, né? Da próxima sexta-feira, o dia todo. Então, hoje é o último dia, para inscrição. Quem gosta de venha. Realmente, bom, está feito o anúncio, né? Margarete, muito obrigado. E já faz parte, quem vier ao curso vai aprender, então, a como usar criativamente esses objetos para contar histórias, para falar do amor de Deus a pessoas, às vezes, situações que demandam esse tipo de dedicação e de capricho. Hoje à noite nós teremos, então, meus irmãos, o nosso culto anual cívico. Por isso, essa decoração aqui, como ela se encontra, com estes tecidos, com as cores da bandeira do Brasil, entendemos que esse deve ser um compromisso nosso, porque essa é a pátria que Deus nos deu para viver. Não só para viver, mas para fazê-la cada vez melhor. Nós somos cidadãos de duas pátrias. A do céu, nós nada podemos fazer por ela. É perfeita como a daqui, ela é o que nós fizermos dela. À noite, então, vamos receber aqui 3 grupos, 2 da Marinha do Brasil e 1 da Marinha Mercante do Brasil, 2 grupos corais, um grupo instrumental. Vamos começar, se Deus quiser, às 19 horas. E a minha recomendação a você é para chegar antes das 19 horas. Porque quando começarmos, não será permitida a entrada de pessoas durante o canto do hino nacional, de outros elementos ligados, como a entrada da bandeira, essa liturgia da pátria. Então, por favor, peço-lhe a gentileza de chegar à hora. E chegar à hora quer dizer chegar 10 minutos antes. Se você chega à hora, um compromisso que é às 7 horas, chega às 7 horas, chegou atrasado. Se chegar atrasado, 7, 7 e 1, por favor, fique do lado de fora, espere, sem forçar a porta para querer entrar, porque não será permitido, não pode entrar, a legislação orienta nesse sentido. Por falar nisso, os irmãos estão vendo que nos bancos aí tem uns ganchinhos, não é verdade? É para você que usa bolsa, colocá-lo, esse é o objetivo. Se não está claro, espero ter ficado bem claro, irmão Elvésio me lembrou de deixar as coisas bem claras. Não é verdade? Alguns, muito observadores, não tinham ainda observado, então agora já pode observar e pendurar a sua bolsa aí. Quero, nesse instante, então, chamar alguns irmãos que estão por batismo ou nascimento ou alguma outra data na sua vida importante. Há alguém nessa condição de aniversário da semana? Por favor. Irmã Alci, vou contar algo para os irmãos. Eu denuncio tudo. Tudo comigo é transparente, é público. Mas hoje ela não me deu bom dia às 6 e pouca da manhã. Fui falar com ela, você não me telefonou no meu aniversário. Pior que foi verdade, não liguei mesmo. Ela já me perdoou. Inclusive, a denúncia, também se perdoou a denúncia que eu fiz de público aqui, na verdade, mas eu devia ter telefonado. Meu perdão. E aos demais que aniversariaram também recebo o meu perdão, que não liguei, não foi para ninguém. Tá bem? Então não fique triste, não. Gente, é uma multidão aqui. Janira.
Batismo. Como? 60 anos de batismo. Gente, não façam contas, é feio isso. 60 anos de batismo, ponto. Fico confabulando, imaginando, o pessoal é muito malvado, né? Malvado. Sueli, Aniversário de nascimento. Nascimento, parabéns. Obrigada. Adriana, Nascimento, parabéns também. Irmã Hélia, Nascimento lá do museu, 82 anos. 82 aqui na igreja não quer dizer nada. Não? Aqui é adolescente, 82 anos. É? Para chegar à terceira idade tem que ter 90 aqui. Ah, é? Então vou chegar. Mas para aproveitar os programas pode ser de 60. 55 já pode aproveitar os passeios. Ah, estou aproveitando tudo. Tudo, é isso aí.